ler do versículo 4 até o versículo 16. Filipenses 3, de 4 a 16. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, e quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveros considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu tenha já recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Vamos orar. Peço ao reverendo Naor Garcia, por gentileza, que nos dirija em mais uma oração, pedindo a bênção de Deus para a exposição da sua palavra. Pai amoroso e bondoso, os nossos corações estão alegres, felizes, por podermos estar, Senhor Deus, na Tua casa, nos últimos instantes deste ano que Tu nos concedeste. Preservaste a nossa vida física e também mantiveste, Senhor, a nossa vida espiritual. E neste momento, Senhor, nós damos testemunho e reafirmamos que esperamos unicamente em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, para que neste novo ano, Senhor, por Ele sendo sustentados, amparados, possamos trilhar o caminho que Tu nos mostraste na Tua palavra. Senhor, agora pedimos que Tu tomes nas Tuas mãos o Teu servo, que ele seja um poderoso instrumento nas Tuas mãos, para transmitir a nós, o Teu povo, a Tua vontade, a Tua mensagem e o Teu recado. Abençoa-nos, para que não apenas nossos ouvidos estejam atentos, mas que os nossos corações estejam abertos, sabendo que Tu, através dele, estás falando a cada um de nós. Abençoa todos aqueles que adentraram a Tua casa nesta noite, que todos os corações possam, Senhor Deus, sair daqui com alegria, com gratidão, levando consigo a Tua mensagem para este novo ano. Rogamos-te e agradecemos-te em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, hoje pela manhã eu ocupei o tempo da devocional e da aula, para expor um assunto. E agora à noite eu não pretendo me delongar, mesmo porque o ano já vai acabando.
Mas, na verdade, o tempo mais precioso que nós temos tido é quando estamos juntos, em comunhão, quando estamos debaixo da palavra de Deus, quando estamos na casa do Senhor. Eu creio que é um privilégio para todos nós, né? Ao final desse ano, estarmos com saúde e vemos aqui famílias reunidas e pessoas que entendem que é muito importante o culto, né, dominical. Não há um lugar melhor para estarmos que estarmos na casa do nosso Deus. O texto que eu li é um texto que tem servido, eu preguei inúmeras vezes nesse texto, creio que muitos, e creio que hoje em muitos púlpitos, né, desse país e do mundo, no mundo da cristandade, ele é lembrado, porque fala sobre um alvo e fala também sobre a recompensa do cristão, uma meta e a recompensa. E o apóstolo São Paulo, ele está dizendo aqui de algumas coisas que ele recebeu, né, como que hereditárias, quase que hereditárias, vamos dizer assim, e algumas coisas que ele alcançou através do seu esforço, da sua dedicação e da própria capacidade. Paulo era um homem extraordinário. Mesmo antes de ser cristão, nós conhecemos a sua biografia, o grande apóstolo dos gentios, mas ele era um homem extremamente bem equipado, né, para a vida, para as tarefas, e era um homem muito bem intencionado. Ele disse que ele poderia confiar na carne, bem que eu poderia confiar na carne, é isso que nós estamos dizendo. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Ele estava tendo algum confronto com os judaizantes, e ele era um típico judeu. Nós não podemos ignorar que esse povo teve a bênção de Deus. Eu particularmente creio que Deus ainda tem um propósito para muitos dentro desse povo. E Paulo então fala, não podemos ignorar que deles são os profetas, os oráculos, o próprio Cristo é descendente de Israel. E ele está dizendo que dentro da sua cultura, que era uma cultura religiosa, havia o aspecto social, mas religioso estava praticamente interligado, houve tempos que era uma teocracia, muitas coisas ele recebeu. Por exemplo, ele recebeu da parte dos pais o sinal da aliança, o sinal do concerto, a circuncisão, que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos que a circuncisão era o selo da justiça da fé. Não é porque a criancinha era levada às vezes dormindo, ou praticamente nem percebia, mas aquela marquinha que ela recebia tinha um alto significado. E Paulo disse, eu sou uma pessoa circuncidada, eu trago em mim, né, na minha carne, essa marca de que eu pertenço realmente ao povo, eu faço parte desse concerto. E de acordo com todas as regras da sua religião, diz ao 8º dia, como eram todas as crianças circuncidadas. Da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Então essas coisas ele herdou. Como sabemos, ele era da linhagem de Israel, um típico hebreu, e da tribo de Benjamim. Quando todas as demais tribos se rebelaram, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim permaneceram fiéis. E Paulo tem esse fato histórico, ele diz, eu tenho um apreço por isso, porque os meus ascendentes, a minha tribo, né, ele era da tribo de Benjamim, inclusive Benjamim era o preferido do seu pai Jacó, né? Ele falou, eu tenho isso comigo, que eu sou de uma tribo heróica, uma tribo que manteve a fidelidade para com Deus, e hebreu de hebreus. O que significa isso? Ele não era um prosélito, foi circuncidado ao 8º dia, e sendo hebreu de hebreus significava também que ele era filho de pai e mãe, né? Pai hebreu, mãe hebreia, que seus ascendentes não se casaram com outras pessoas gentias ou que eram alheias ao povo de Deus e que poderiam, em tese, enfraquecer
a tradição da fé que ele professava. Mas não bastava isso, essas coisas que ele recebeu, vamos dizer, quase que hereditária, né? Ser dessa tribo, e o nascimento, ser circuncidado, algumas coisas ele próprio, ele se esforçou, e se esforçou sobremaneira. Ele disse: quanto à lei, fariseu. O fariseu conheciam profundamente as Escrituras. Nós não podemos, embora tenha aqueles embates, vamos dizer assim, Cristo, porque eles observavam mais os aspectos exteriores da lei, às vezes faltava a caridade, né? Mas eles eram, na verdade, profundos conhecedores, e Paulo não fugia à regra. Diz que ele foi educado aos pés de Gamaliel, um doutor, um eminente doutor dos judeus, e então ele também seguia o que as práticas religiosas de um fariseu. E diz: e quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Nós podemos pensar assim: bom, mas isso é muito grave, né? Ele foi perseguidor. Mas nós temos que enxergar que ele era uma pessoa que se entregou de corpo e alma às suas convicções. Que parecia que ele não era um homem assim morno, né? Ele entendeu que a igreja nascente era uma ameaça, que era uma heresia, e ele não tinha como ficar realmente passivo diante daquela situação. E é claro que ele sentiu profundamente que ele se tornou um grande, cometeu pecados de graves consequências, porque ele estava segurando as vestes de Estevão, o primeiro mártir da igreja cristã. E todos nós entendemos, eu creio que aquela morte de Estevão abalou Saulo, até então Saulo, porque o rosto de Saulo, de Estevão, era com o rosto de um anjo. Era uma pessoa que aprendeu com Cristo a perdoar. Ele perdoou os seus ofensores. E Saulo teve essa triste experiência de ser o quê? Um perseguidor da igreja. Ele consentiu na morte de Estevão, e ele era, na prática, um torturador, que hoje é tido como crime hediondo, e é, na verdade, um crime hediondo, porque ele perseguia as pessoas cristãs, as pessoas do caminho, e as levava, inclusive, a blasfemarem. Olha que homem terrível, mas tudo isso porque ele tinha uma convicção, e ele julgava que estava fazendo bem, mas ele estava tendo no seu coração o pior de todos os ódios, que é o ódio religioso, que é uma coisa que nós devemos fugir, né? Do ódio religioso. Nós devemos encarar as pessoas com uma outra visão, uma visão de Cristo. E diz: quanto à justiça que há na lei. Que justiça na lei? Aqueles aspectos exteriores. Ele diz: sou, né? Irrepreensível. Irrepreensível. Ninguém poderia estar falando nada daquele grande homem, Saulo, né? Aliás, não era grande, diz que ele era uma pessoa de pequena estatura, né? Mas ele era grande, sim, em termos de conhecimento, da sua tradição, de tudo aquilo as suas energias que ele empregava, e aquilo trazia para ele uma autossatisfação e uma autoglorificação. Porque, meus irmãos, eu estava pensando hoje à tarde, isso que não é uma coisa ruim a pessoa ser circuncidada. Que mal existe nisso, para ele dizer que considera isso como perda? Que mal existe a pessoa ser procedente de uma tribo heróica, que lutou pelos interesses do reino de Deus? Que mal havia nisso? Havia que essas coisas poderiam levá-lo a uma perda irreparável, se ele não tivesse tido um encontro com Cristo. Uma perda irreparável. E Paulo, ele é de uma honestidade tão grande, que em um outro texto ele diz assim, que Deus permitiu que ele tivesse um espinho na carne, que até hoje nós não sabemos exatamente, existem algumas conjecturas, né? Ele falou que foi Deus que mandou, mas ao mesmo tempo era um mensageiro de Satanás. Parece ambíguo, mas era Deus mandando, mas era mensageiro de Satanás. Diz: para que eu não me soberbecesse. Paulo era um homem que conhecia a sua potencialidade. Ele não nega, né, tudo isso que
ele possuía essa riqueza intelectual, de formação, de caráter, embora um caráter muito forte. Mas ele disse, olha, se Deus não permitisse, mesmo depois de eu ser crente, né? Deus permitiu que eu tivesse esse espinho na carne para que eu não fosse uma pessoa orgulhosa. Nós estamos vendo que ele é de uma honestidade a toda prova, uma honestidade ímpar. Então ele disse, o que para mim era lucro, eu considerei perda por causa de Cristo. Algumas coisas que nós, ainda que sejam coisas que nós herdamos, algumas coisas que nós alcançamos, que obtivemos uma grande performance na vida, seja em quaisquer terrenos que seja, se isso servir para a nossa autossatisfação apenas e para a nossa autoglorificação, nós temos que colocar essas coisas no seu devido lugar. E é impressionante que Paulo, ele coloca essas coisas num lugar muito extremo, né? Mas precisava ser assim. Ele diz, eu considero essas coisas todas, como refúgio. E entendi também que não é porque eram refúgio em si mesmas, mas é porque quando comparadas à pessoa de Cristo, essas coisas não são nada. Essas coisas não representam nada. Porque Cristo, não somente para Paulo, que disse, para mim o viver é Cristo, mas deve ser na nossa vida também, ocupar um lugar central nas nossas vidas. E ele disse, por causa de Cristo. Aí está então a sua motivação, o porquê ele considerou essas coisas como perda por causa de Cristo. Por caso contrário, Paulo teria perdido o grande prêmio, teria perdido o alvo que ele começou a ter desde que teve o encontro com Cristo lá no caminho de Damasco, e perdido a recompensa a qual ele vai se referir nesse texto aqui de Filipenses. Ele disse, sim, deveras considero tudo como perda. Ele volta, né, aqui a mesma palavra perda, enfatizando, e agora ele não fala só por causa de Cristo, mas por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Esse conhecimento não é apenas um conhecimento teórico, intelectual, embora Paulo cresceu tanto nesse sentido, algumas coisas lhe foram inclusive reveladas, e outra eu creio que ele era um leitor assíduo, um estudioso, mas aqui esse conhecimento às vezes ocupa o lugar da fé, o conhecimento de Cristo. Lá Isaías diz que o justo com o seu conhecimento justificará muitos. Conhecimento no sentido de uma experiência com Cristo. Por que adianta? Ele mesmo vai dizer lá em 1 Coríntios, ainda que eu tenha todo o conhecimento e todas aquelas coisas que ele numera, né, aquelas capacidades de ser um benfeitor, de tantas coisas, ele diz, se eu não tiver o amor, e ali se refere não ao amor instinto, mas o amor derramado no coração pelo Espírito Santo. Ele disse, nada serei. Então, Cristo é sublime para Paulo. Cristo deve ser sublime para cada um de nós. E a sublimidade de Cristo importa nós colocarmos as coisas no seu devido lugar. Ele diz, meu Senhor. A primeira vez que Paulo chama Cristo de meu Senhor é quando ele cai lá na estrada de Damasco. E Jesus ele diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele diz, quem és tu, Senhor? Ele sabia essa palavra Kyrios, o que significa. E dali para frente, Cristo se torna o Senhor das suas vidas, da sua vida. Não só o seu Salvador, mas acima de tudo, o Senhor diz, Cristo Jesus, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. E outra vez ele vai dizer, por amor do qual perdi todas as coisas. Ele é enfático em dizer que ele perdeu essas coisas por amor a Cristo. Alguém fala, mas como é que ele perdeu isso? Mas ele tinha muitos privilégios dentro da sociedade em que vivia. Agora ele seria uma pessoa até desprezada, contestada, não teria mais aquelas glórias todas, dada por aquelas pessoas que gostam de exaltar, de toda aquela situação. E alguém pensa até que ele teria sido deserdado. E o fato é que ele diz, eu perdi tudo isso, mas eu perdi por um motivo, perdi para ganhar. Para ganhar
Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria. O que é justiça própria? É tudo aquilo que ele vinha fazendo exteriormente, né? De uma forma errada, no seu íntimo, e ele falou, essa justiça é insuficiente, qualquer coisa que proceda do homem é como um tijolinho que vai tentando chegar como a Torre de Babel. Eles pensavam que ia chegar aos céus, tijolo sobre tijolo. A justiça de Deus é diferente, não é aquilo que procede da lei, ele está dizendo aqui. É muito interessante um estudo sobre a função da lei na vida do cristão. E uma delas é o seguinte, a lei ela não tem poder para nos salvar, ela é um espelho para mostrar quem realmente nós somos, quem realmente somos. E ele falou, e essa justiça que procede da lei, aquilo que eu lutei, que foi o grande ideal da minha vida, que foi o alvo da minha vida, se mostrou realmente impotente para me trazer satisfação, para me trazer descanso, para me trazer paz. E como é duro pregar para pessoas que às vezes se têm uma coisa atrás de si que se julgam muito importantes, né? Ou que se julgam estritamente cumpridores dos seus deveres e querem operar a sua própria salvação. Então ele diz, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A fé, meus irmãos, essa palavra tão pequena, né? É um agente, é a mão pela qual nós recebemos as maiores bênçãos da nossa vida, e dentre elas a bênção da salvação. Senão a que é mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Isso eu creio. É por isso que Abraão é chamado o pai dos crentes, porque ele teve fé em Deus, ele aceitou os desafios que estavam diante dele, coisas que pareciam impossíveis, mas ele disse, se Deus realmente me chama, eu vou atender, se Deus me prova, eu vou realmente vencer. E Paulo, ele era um homem agora, depois da sua experiência com Cristo, ele sabe quem é Jesus, e agora ele não somente, ele tem um alvo diferente daquele que até então tinha tido, que trazia perante os homens. Meus irmãos, que ilusão essa aparência, hein? Que os fariseus sofreram muito disso, hein? Quando as coisas não são feitas no íntimo, quando não há uma transformação de dentro para fora. Então Paulo, agora ele está afirmado disso, diz assim, para o conhecer e o poder da sua ressurreição. Paulo não tinha a ressurreição apenas como um evento histórico. Olha, Jesus ressuscitou ao terceiro dia, como nós professamos aqui no credo apostólico, mas ele entendia que a ressurreição é a valorização do nosso próprio corpo e da nossa própria vida, e da vida que se seguirá. Ele entendia que a ressurreição tinha poder, né, para dar a ele ele era uma nova vida, o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Alguns pensam, quando ele diz conformando-me com ele na sua morte, quer dizer que ele estava conformando-se também porque ele haveria de ser mártir, ele morreria como morreu. Então, é que quando a pessoa tem uma experiência com Cristo, o poder de Deus vai eliminando, primeiro a culpa do pecado, e em seguida, consequentemente, o poder do pecado. E a pessoa então, ela está, se ela tem que sofrer, ela toma esses sofrimentos, e sentindo como que uma ação de Deus na sua vida, e agora ele também não tendo mais aqueles privilégios, teria que enfrentar muitos sofrimentos que não lhe foi oculto. Eu tenho me deparado com algumas pessoas e dizem, pastor, eu acho que eu vou dar um tempo agora em matéria de igreja, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, E eu estava dizendo a uma pessoa, olha, a nossa profissão de fé é incondicional. E se nós formos estudar claramente a Bíblia, nós vamos ver que a nós também não é dado não somente padecer, mas também somos glorificados com Cristo.
E Paulo, desde o primeiro dia, foi dito a ele que seria duro ele recalcitrar contra os aguilhões, e que ele deveria experimentar o quanto ele deveria sofrer, porque ele fez muita gente sofrer. É claro que nós não somos chamados a sofrimento, e hoje, principalmente, não é um dia para falarmos sobre isso, porque todo mundo está esperando um ano com menos sofrimento. Tomara Deus, queira Deus que tenhamos um ano bem melhor, para o nosso povo, para as nossas famílias. Mas não podemos ignorar isso como cristãos, que a vida cristã é uma vida que tem alvos, e um alvo diferente do homem ímpio, do incrédulo. Ela tem um alvo, e esse alvo para nós é a própria pessoa de Cristo, ser achado nele. Paulo usa a preposição lá nas suas epístolas, em Cristo, se alguém está em Cristo. Não é a minha justiça, não é aquilo que eu fiz, aquilo que eu faço, aquilo que eu farei, mas é aquilo que Cristo fez por mim. Mas ele diz o seguinte: para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. A ressurreição dentre os mortos, meus irmãos, vai ser um dia glorioso. Às vezes nós pensamos num dia como hoje, que nós ficamos mais sensíveis devido a alguns fatos que aconteceram, devido a algumas ausências, devido a alguns sonhos que nós temos e falamos, quem sabe será nesse ano. Mas a ressurreição de Cristo vai ser uma coisa maravilhosa. Não temos nem como explicar. Fala, mas e os que morreram? A ressurreição dos mortos, vai ser um dia maravilhoso. Fala, mas os que morreram já não estão numa bem-aventurança? Estão numa bem-aventurança, mas não definitiva. Eles aguardam ainda os seus corpos, porque nós não somos apenas alma, nós somos uma unidade, corpo e alma. Então, quando Cristo vier com os seus, aqueles que vierem com ele receberão os seus corpos. E Paulo está dizendo aqui, olha, o meu alvo agora é esse. Eu tinha aquele alvo, era a minha performance, era o meu esforço, era a minha aparência dentro dos homens, mas aquilo não me trouxe felicidade, aquilo não me trouxe a paz. Eu encontrei agora a minha justiça é Cristo, é nele. E eu estou satisfeito em Cristo. E agora eu aguardo a recompensa. E qual é essa recompensa? É no dia da ressurreição. Que dia maravilhoso há de ser, Há um hino que diz, nós veremos a Jesus na manhã gloriosa. Vai ser uma manhã espetacular. Um dia como hoje, meus irmãos, é claro que tem um efeito muito psicológico. E não negamos isso, e também não sejamos críticos, Devemos deixar essa crítica sempre amarga de lado, mas devemos oferir daí, extrair daí os benefícios espirituais para uma reflexão. O que Paulo havia alcançado, o que nós alcançamos, até onde chegamos, qual na verdade é o nosso alvo, e o nosso prêmio é Cristo. O alvo é quando nós encontramos realmente com Cristo. O prêmio é Deus, da sua soberania, que haverá de recompensar os seus e trazer a verdadeira felicidade. Felicidade que as pessoas estão buscando. Num dia como hoje, nós percebemos mais que nunca como as pessoas estão ansiosas, e na verdade estão buscando de maneira errada. Nós também não queremos ser mordazes aqui, mas o nosso coração se entristece ao ver pessoas que buscando algumas coisas do seu passado, algumas coisas aí do seu presente, ou sonhos imaginários, e não encontraram realmente o Jesus Cristo, ser achado nele, ter um conhecimento, uma experiência real, verdadeira com Cristo. Ele diz, para conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição. A gente vai vendo a questão do apóstolo Paulo, Nesse sentido experimental, nós não alcançamos. Eu costumo dizer que nós não somos perfeitos, mas nós somos semi-perfeitos, E num sentido nós somos perfeitos, porque a obra de justificação é perfeita, mas a nossa vida ainda, devido à nossa natureza decaída que carregamos e carregaremos, nós temos então todas essas dificuldades. E como temos má vontade para as coisas de Deus. Meus irmãos, se realmente o Espírito tocasse na vida de cada um de nós,
eu não sei o que seria dessa igreja, o poder e o trabalho e as coisas todas, mas nós estamos tão apegados a tantas coisas, desnecessárias. Nós podemos, eu não sou contra um bom prato, depois do culto mesmo, eu tenho meus planos aqui também, né? Mas nós podemos comer uma boa comida em outros dias, mas tem pessoas que estão presas a isso, estão realmente a comida, a vestuário, a tantas coisas, mas o principal, elas ainda não se depararam. E Paulo diz assim, não é que eu tenha recebido, eu não encontrei a perfeição, né? Nós não somos perfeccionistas, estamos a caminho da perfeição, mas não somos perfeccionistas. Aliás, a doutrina reformada diz que a nossa perfeição se dá na hora da morte. Não tem essa questão do purgatório, aquela questão também de pecado venial, pecado mortal. Pecado é pecado. Ele é uma doença de nascença, ele leva à morte. Mas ele diz, o aperfeiçoamento se dará na hora da nossa morte, que é um dia glorioso para o crente. Mas é o dia que as pessoas choram, né? Por saudades, por remorso e tantas coisas mais, né? Eu não tenho alcançado, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Paulo, ele é aquele que fala sobre a eleição incondicional. Fala que nós somos eleitos antes da fundação do mundo. Não tem como negar isso, só se tirar umas páginas da Bíblia. Mas ele também não é antinomiano e ele também não deixa de enfatizar a responsabilidade humana. Eu fui conquistado por Cristo para aquilo que também conquistar aquilo para o que também foi conquistado. Ele entende agora que depois da experiência com Cristo, ele tem sim que se trabalhar e se esforçar. E ninguém que falou sobre essa graça soberana, sobre eleição incondicional, trabalhou tanto quanto o apóstolo São Paulo. É uma coisa impressionante, meus irmãos, como ele era um vaso escolhido na mão de Deus, como Deus estava na sua vida. Esse é o grande desafio para todos nós. Mas quem está interessado nisso? Principalmente nessas épocas, que no passado tinham quase que eu não sou saudosista, né? Mas tinha algumas coisas diferentes, né? Passava-se de joelho, né, irmã Elizabeth, né? A passagem da noite, e não digo também a questão de horário, de rituais, mas é preciso nós fazermos uma avaliação da nossa vida. Como que nós encaminhamos a nossa vida antes de chegarmos a Cristo? Como tem sido a nossa vida e como será a nossa vida daqui para frente? Não é daqui 2018 para frente, conhecido 2018, mas daqui para frente. Não só por causa da mudança de calendário, mas nós somos chamados, meus irmãos, a um trabalho, conquistar aquilo também porque fui conquistado, porque a realização vai ser naquele dia, quando nós também, a plenitude dessas coisas todas. Ele diz, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. E quando ele fala isso, então, se nós transpormos aqui para cada um de nós e pensarmos, será que eu tenho alcançado? Será que eu tenho progredido? Ou tenho tido retrocessos? Ou tenho estacionado na vida cristã? Ou tenho me preocupado muito com a vida dos outros e não com a minha própria vida, com a minha carreira? Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado. E se Paulo não havia alcançado, nenhum ser humano vai alcançar, né, esse estado de perfeição aqui. Somos perfeitos em Cristo, mas na nossa santificação, que é uma obra em que nós cooperamos. Na justificação nós não cooperamos, Deus declara justo. Mas na santificação existe sim um trabalho e uma cooperação, e Paulo está dizendo assim, mas uma coisa eu faço, ele se concentra, é quase que uma exceção, porque ele podia pensar em muitas coisas, como nós pensamos em tantas coisas, né? E ele diz, eu faço uma coisa, e olha que é difícil nós sintetizarmos e pensarmos em uma coisa. Nesse ano nós pensamos tantas coisas, né? Quantos planos, quantas coisas. Paulo falou assim, bom, eu já lutei muito, já tenho esse status, né, intelectual, social, religioso, cultural. Agora eu passei por uma transformação. Não estou dizendo que aquelas coisas não são importantes, mas só são importantes
se não levá-lo à perdição, se estiverem no seu devido lugar. Tanto é que Paulo se utilizou dessas coisas em várias oportunidades, né, do seu saber. Ele disse: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás fico. É interessante que há muitas coisas que nós não devemos esquecer, não, né? Para avaliarmos melhor o perdão, a graça de Deus, a gratidão, que é uma coisa que vai desaparecendo a cada dia. Os homens estão se tornando duros, insensíveis, né? Mas tem coisas que nós não podemos ficar lembrando, coisas que ficaram para trás. Vou dar um exemplo, porque aqui ele vai tomar uma figura, não dá tempo de a gente expor todo o texto, eu espero acabar antes da meia-noite, né? As coisas que ficam para trás, meus irmãos, eu me lembro de um fato aqui, o caso da mulher de Ló, né? Não só o caso da mulher de Ló, quando o povo saiu do Egito também, eles, quando enfrentaram as dificuldades do deserto, eles se lembraram das coisas que lá haviam, né? Dos pepinos, dos melões, né? Cebola, aqueles temperos todos, né? Dos peixes, né? E tudo isso são coisas figuradas. Tem muitas coisas que nós temos que deixar para trás. Por quê? Porque se a figura é de um corredor, e eu creio que seja mesmo, Paulo se projeta, né? Ele quer realmente chegar logo e quer ser vencedor, há muitas coisas que nos atrapalham, que são distrações. O que são distrações? Distração é fatal. Né? Nessas épocas acontece muito acidente de trânsito. A pessoa, de repente, se distrai, né? E então tem um prejuízo, né? Causa problemas a terceiros. Então nós deixamos as coisas para trás e deixamos que elas fiquem no seu lugar, no seu devido lugar. Quando nós fechamos a porta para 2017, mas eu estou fechando a porta para 2017 nessas coisas que não podem mais me atrapalhar. Eu tenho que fechar essa porta. E Paulo sentiu que ele tinha muitas coisas para deixar para trás, porque essas coisas o perseguiriam implacavelmente e atrapalhariam o seu desenvolvimento no caminho da santificação. Disse: eu prossigo para o alvo, as que ficam para trás, e avançando para as que diante de mim estão. Essa figura de avançar é por isso, talvez, que esse texto tem sido muito pregado nas passagens de ano, nesse tempo, porque é uma hora que a gente deixa algumas coisas para trás e avança, né? Forçosamente a gente quer avançar, mas a gente tem que pensar realmente o que significa, o que nós temos que deixar e para onde nós vamos avançar. Então, o avanço de muitas pessoas é somente num plano horizontal, né? Não tem verticalidade, né? Não é em direção a Deus. E quando nós avançamos em direção a Deus, né? Então, nós estamos chegando, prosseguindo para esse alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. É soberana esse chamado. As pessoas dizem: vamos conversar sobre isso, vamos discutir sobre isso. Eu falo: meu irmão, vamos dar graças a Deus, vamos orar, né? Porque é muito melhor, né? Do que nós ficarmos aí debatendo. O próprio Calvino, ele disse que nós devemos ter moderação em certas coisas. Mas não pense, meus irmãos, se nós estamos aqui, eu quero acreditar que é realmente uma ação de Deus na nossa vida. Porque não só nós queríamos ver os nossos irmãos, né? Mas acima de tudo nós queríamos pedir realmente que Deus olhe para nós, para que nós tenhamos uma reflexão nesse sentido, da nossa performance, da nossa carreira. O que é proveitoso nisso? E mesmo coisas que são proveitosas humanamente, quando elas se tornam perigosas e têm que se considerarem perdas, quando serve para autossatisfação e autoglorificação. E devemos pensar realmente que o nosso alvo para 2018 não pode ser outro. As outras coisas diz que serão acrescentadas. O nosso alvo deve ser, na verdade, a pessoa de Jesus. Paulo diz: a sublimidade de Cristo, pelo amor de qual eu perdi todas as coisas. Ele tem que ser a grande prioridade. Não é possível nós perdermos, ficarmos distraídos nesse mundo, quando na verdade nós temos que prosseguir em direção ao alvo. Saber que aquele poder da ressurreição, ele é efetivo nas nossas vidas.
que não é apenas um evento histórico, é um evento histórico, mas não é apenas. É a valorização aí do nosso corpo, do nosso ser, da vida eterna. Como diz, creio na ressurreição do corpo e na vida eterna. Meus irmãos, que essa meditação, esse texto tão conhecido, não disse nada de novo. Me ative às Escrituras Sagradas, e nossa igreja tem tantas coisas boas que enchem o nosso coração, tantos talentos, tantos dons, mas há uma coisa acima de tudo, que nós devemos pedir que Deus nunca tire de nós, é a sua palavra, e a fidelidade, porque ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, ela é a nossa regra de fé e prática, e ela é importante porque é a espada do Espírito e ela nos leva a esse alvo que é Cristo. E ela nos ensina como devemos caminhar. E que a nossa caminhada seja uma caminhada, meus irmãos, verdadeiramente cristã. Porque uma igreja desse porte, se realmente nós tivermos esse pensamento, temos essa sublimidade de Cristo, essa consagração, isso vai fazer uma obra extraordinária e devemos fazer com urgência, porque a noite vem quando não se pode trabalhar. Que Deus nos abençoe.